Então, gente, voltando aqui para complementar esse aulão de revisão. Para quem não participou, né, na aula passada a gente viu essas 3 primeiras competências aqui, ó. A gente fez bastante exercício também, mostrei diversas questões do Enem. E hoje vamos finalizar com as últimas 4. Lembrando que dessas 4 aqui, a mais disso que tem é a 5, porque é todos os modelos de funções que vocês têm disponíveis. Mas a gente só vai ver 2 modelos, escolhi 2 modelos, e falar um pouco sobre o logaritmo, certo? Para vocês terem mais ou menos noção do que cai na prova. E a mais simples que tem é essa, que é a questão 6, ó, a competência 6, que é só você fazer uma análise de gráficos e tabelas disponíveis. Então vamos lá. Na questão, voltando aqui, na competência 4, a gente tem o seguinte, ó, a gente tem as proporções, tem as regras de 3, seja elas simples direta, simples inversa ou composta, e a porcentagem. Então, o que é que a gente vai revisar aqui? Essas que são diretas simples, como o próprio nome já fala, ela já se resume. São coisas simples, você vai fazer uma regra em 3 básica, igual aquele lá da escala, está resolvido. O que a gente vai focar aqui é se cair uma caso de regra de 3 composta, e falar sobre um pouco de porcentagem. Certo? Então, os únicos tópicos importantes que eu vejo aqui diretamente vai ser regra de 3 composta, quando tiver mais do que 2 grandezas, e a porcentagem, que é para calcular uma porcentagem ou uma proporção direta ou inversa. Então, quando a gente fala em porcentagem, a primeira coisa que a gente já vem falar em promoções. Geralmente você encontra lá 70% off. Geralmente nas lojas sempre apresenta isso aqui. Aí tem lá no cartaz isso aqui. Aí o que acontece? Por vezes, se você não tiver uma habilidadezinha com porcentagem, você pode até sair perdendo nesse mundo. E na maioria dos casos, você vai sair perdendo. Por quê? Se numa loja lá você vai comprar um produto, e esse produto está com 70% de desconto, para garantir que existe um desconto, você tem que saber o preço anterior do produto e o preço atual. Porque se eu não souber o preço anterior do produto, a vendedora pode dizer, está 70% de desconto. Mas às vezes pode ser menor do que isso. Como é que eu posso criticar ou ponderar a respeito dessa promoção? Então tem que saber o valor anterior e o valor posterior para a gente saber se vai realmente ter esse desconto de 70%. Aí eu coloquei uma regrazinha simples aqui. Toda vez que você for trabalhar com porcentagem, diz o seguinte. Quando você tem a porcentagem, isso aqui é chamado de taxa percentual ou taxa porcentual. Certo? E a ideia aqui é, toda vez que estiver trabalhando com isso aqui, esse número se resume a o quê? A 40 dividido por 100. Isso quer dizer o quê? Eu tenho dividindo, pegando 40 partes de 100. Por isso que diz que ele é 40%. Certo? Claro que aqui a gente poderia simplificar, e daí a gente poderia encontrar uma fração menor. Por exemplo, poderia cortar isso aqui com isso aqui e simplificar tudo aqui por 2, por exemplo. 2 em cima e por 2 embaixo. 4 por 2 dá 2 e 10 por 2 dá 5. Então, 40% é a mesma coisa de quê? De 40 sobre 100 ou, simplificando, de 2/5. Se eu falar 2/5 de alguma coisa, eu estou querendo dizer que eu quero 40% dessa coisa aí. Só que existe um detalhe. Por vezes, a gente trabalha com essa taxa aqui, ó, na forma decimal, ó, que é essa aqui. Porque eu estou fazendo a operação 40 sobre 100, ó. É aquela história, você repete o valor de cima. Onde é que está a vírgula desse número? Como o número não apresenta vírgula, ela está no logaritmo mais à direita, ó. Você vai estar aqui coladinha nele. E como eu estou dividindo, os números vão vir para a esquerda. Eu coloco esses 2 zeros aqui, ó.
Aí, como eu acrescentei 2 zeros, eu tenho que deslocar essa vírgulazinha aqui, ó, imaginário que eu coloquei, 2 casas para a esquerda. Então, ó, pula uma, pula duas, ó. A vírgula passa para cá. Esse zero aqui é alternativo, então não vai fazer diferença nenhuma, e esse aqui não existe. Então, isso aqui é a mesma coisa de 0,4. Então, quando eu quiser calcular 40% de alguma coisa, é só multiplicar um número por 0,4. Por quê? Porque eu já estou realizando a divisão por 100 aqui, ó. Então, já vai facilitar a sua vida na hora das contas. E se alguma questão do Enem lá pedir a porcentagem no final, lembre-se que qualquer valor que você encontrar tem que multiplicar por 100, ó. Fiz uma questão e encontrei 0,4. Mas as questões são todas assim, ó. Por exemplo, lá tem 40%, 30%, 20%. Vamos supor que seja 3 alternativas lá que eu tenho. Aí, como eu quero em porcentagem, ó, com esse símbolozinho, eu tenho que multiplicar por 100 para ele voltar ao que era antes. Ó. Então, se é 0,4 vezes 100, aí eu pegaria o 40%. Certo? É só uma regrinha simples para você fazer a manipulação da taxa percentual para a taxa unitária equivalente ou vice-versa. Essa regrinha vale para todos os casos. E aqui eu coloquei um exemplo simples, ó. Porque geralmente, quando você vai fazer uma compra de alguma coisa, as porcentagens incidem sobre o valor imediatamente igual agora, e não ao anterior. Então, o exemplo que eu fiz aqui foi o seguinte. Eu tenho um cachorro-quente que ele custa R$100. Ó. E vamos supor que, como as vendas aumentaram esse cachorro-quente, o dono deu um aumento de 20%. Ó. Eu tenho que calcular, ó, se era R$100, aumentei 20%, eu tenho que calcular quanto? 20% de 100. Vai fazer, ó, 20% de 100. Aí o que acontece? O 20% é 20 sobre 100, né? Como a gente acabou de ver. Toda vez que eu tiver um dia, ele vira uma multiplicação, ó, vezes 100. Aí posso cortar esses 2 zeros aqui, ó, com 2 zeros aqui, vai ficar 20 vezes 1, ó. Isso aqui vai ser igual a 20. Então, o aumento vai ser de R$20, ó. Então, eu coloquei aqui, ó, R$20. Então, se era 100, aumentou 20, vai passar a ser 120, ó. Porém, em algum momento lá, ele queria voltar ao valor inicial que ele tinha. Então, ele, de cara, imaginou, se eu der um aumento de 20%, eu dou um desconto também de 20%. Ó. Só que aí a ideia dele tá errônea por quê? Porque esses 20% aqui de desconto não vai interferir no valor de 100, que é o inicial, e sim no valor atual que está do produto, ó, que é 120. Então, vai ser 120 menos 20% de 120. Aí eu faço o mesmo cálculo aqui, igualzinho que eu fiz aqui em cima. Ó. Então, 20% de 120, ó, posso cortar um zero aqui com um zero aqui, ó. 12 vezes 2, 24, ó. E quando eu fizer a subtração, que é um desconto, 120 menos 24, vou ter o quê? 96. Ó. Então, qual a ideia aqui? É que você dando um aumento e um desconto iguais, nem sempre o produto vai ser o valor inicial. Ou seja, a maioria dos casos. Então, nesse caso aqui, esse é o perdendo. Por quê? O que era para ficar 100 no final, ficou 96. Isso me corresponde a um valor final de quanto? Um desconto de 4%. Ó. Porque de 10, ó, vamos supor, 100, era 100, o valor final foi 96. Só que esses 96 finais são em cima de quem? De 100. Então tá aqui, ó. Isso é o que a gente chama de taxa percentual, ó. A gente pega o valor atual, o valor futuro, e divide pelo valor atual. Então, ó, 100 menos 96 vai dar 4. E 4 sobre 100, isso vai me dar justamente os 4% que eu quero. Olha que maravilha. Então vai ter que ajustar no Enem que você vai precisar de dois valores, ó. Você calcular o que a gente chama de variação percentual. Certo? E a gente vai ver aqui numa questãozinha que eu trouxe. Então, primeiro vamos fazer uma de regra de 3. A primeira coisa que a gente tem que fazer em regra de 3 é o seguinte: a gente tem que organizar todos os dados disponíveis em uma tabela. Primeiro a gente vai olhar quem são as grandezas. Ó. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Então, a gente pode dizer que capacidade ou volume. Ó, o volume, a gente tem uma grandeza que a gente tem. A gente tem 900 metros cúbicos. Então, a gente vai ter que organizar isso numa tabelinha. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos. Ó, 6 ralos. Então, a gente tem aqui, ó, número N de ralos. Então, o número de ralos aqui, inicialmente, vai ser 6.
E isso aí dura quanto tempo? Dura 6 horas. Então, o tempo aqui em horas, ó, dura 6 horas. Então, você percebe que eu já coloquei as grandezas aqui em cima, ó, e estou preenchendo com os valores, ó. Volume, que é dado em metros cúbicos, número de ralos, que é dado em unidades, e o tempo, que é dado em horas. Então, para a primeira situação, já tem os dados bonitinhos na tabela. Vamos ver agora a situação que ele está pedindo a referência. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade, olha só, de 500 metros cúbicos. Ó. Então, 500 metros cúbicos aqui. Cujo escoamento da água deverá ser feito no máximo de 4 horas. Ó. Então, a gente já tem o valor do tempo aqui, ó, 4 horas. Quando o reservatório estiver cheio. Os halos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos já existentes. Então, não vai mudar em nada. A quantidade de halos, ó, do novo reservatório deve ser igual a quanto? Então, aqui eu vou chamar aqui de X. Ó. Vocês percebem que esse texto todinho se resumiu a essa tabelinha. Então, repetindo. Coloca as grandezas que você tiver na questão, você coloca lá bonitinho, uma por uma. E depois preenche a tabelinha com os valores que a questão te dá. E você vai ver que só vai sobrar um valor que você não tem, ó. E esse valor você vai ter que achar. Certo? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é transformar isso aqui em fração. Então, o que eu quero achar? É o número de halos, ó. Então, vai ficar 6 sobre x. Eu faço uma fração com isso aqui, ó. Certo? Então, vai ser igual ao quê? Aí você observa o seguinte, ó. Se 900 metros cúbicos utiliza 6 halos aqui, ó, 500 metros cúbicos vai usar mais ou menos do que 6 ralos? Você pode dizer, professor, pode usar menos. Porque a ideia aqui é o quê? Que são o quê? Diretamente proporcionais. Ó. Vamos botar uma setinha para cima nos dois para indicar isso. Ó. Ou seja, eles têm o mesmo sentido. Ó. Ou seja, aqui o volume é diretamente proporcional ao número de ralos. Porém, se eu analisar agora o tempo, ó, se com 6 ralos eu gasto 6 horas, para eu diminuir o tempo, eu tenho que usar o quê? O maior número de ralos. Então, aqui é inversamente proporcional. Ó. Porque lembre-se, o tempo é uma grandeza inversamente proporcional. Por quê? Você quer diminuir o tempo. Então, se você quer diminuir o tempo, você tem que aumentar outra grandeza. Nesse caso aqui, o número de ralos. Vamos supor, por exemplo, que fosse 8 ralos aqui. Ó. Então, consequentemente, a gente teria o quê? Um tempo menor, né? Se eu, com 6 ralos eu gasto 6 horas, com 8 eu gastaria menos horas. Então, aqui é o quê? Inversamente proporcional. Então, como eu já montei aqui minha tabelinha de acordo com a unidade que eu quero, que é essa aqui do meio, essa daqui, se ela tiver o mesmo sentido dessa aqui, ó, eu repito essa aqui. Então, vai ficar 900 sobre 500, que multiplica quem? O último que sobrou. Porém, se a gente fosse tirar diretamente aqui da tabela, ficaria 6 sobre 4. Como eles têm a setinha invertida, então isso aqui vai se transformar em 4 sobre 6. Ó. Por quê? Porque eles são inversamente proporcionais. Ó. Então aqui eu faço 4 sobre 6. E aqui é a conta de bodega. Eu vou ter que sair simplificando as coisas. Ó. Corto um 0 com 0 aqui, ó. Um 0 com 0 aqui. Posso simplificar o que mais? Posso simplificar esse 4 com esse 6, ó. Tudo por 2, ó. 4 por 2 dá 2. E 6 por 2 vai dar 3, ó. E esse 9 aqui eu também simplifico com esse 3 aqui embaixo. Ó. Então vai ficar aqui, ó. 9 por 3 dá 3. E 3 por 3 aqui dá 1. Então, olha só o tanto de conta que eu evitei só simplificando. Então aqui vai ficar 6 sobre x. Vai ser igual a quanto? 2 vezes 3 foi o que sobrou, ó. Então vai ficar 6 sobre 5 vezes 1, ó. Que foi o que sobrou aqui embaixo. E agora eu faço a multiplicação cruzada, ó. Meio pelos extremos. Então vai ficar 6x igual a 6 vezes 5. E aqui eu faço a continha final. 6 vezes 5 dividido por 6. Ó. Posso cortar esse 6 aqui com esse 6 aqui, ó. Então, no final das contas, x é igual a 5. Então, eu encontrei que a quantidade de ralos é justamente 5. Então, marca a letra C aqui. Certo? Em todos os casos que for regra de 3 composta, você tem que fazer a tabelinha, olhar a posição de cada grandeza, para depois retirar da tabela, transformar em fração e resolver a conta. Se aqui desse um valor diferente, você podia testar aqui, ó, na proporção. Certo? Mas aí ficaria a
a outro modo, né? Você só precisaria aqui encontrar o valor de x. Você não precisa mais do que isso. Certo? Alguma dúvida? Eu acho que alguém falou aqui. Deixa eu ver quem foi que falou. Não. Pronto. Então, se não tem, a gente prossegue. Bom, agora a gente vai aplicar o que a gente viu lá de porcentagem. Então, geralmente, sempre está caindo alguma coisa a respeito de porcentagem. E lembre-se, essas questões são fundamentais. Por quê? Porque elas cobram do nível fundamental. Certo? Então, a gente tem que ficar atento justamente a essas questões básicas, porque elas que vão dar mais nota para a pessoa lá. Então, é o seguinte, ó, o colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa de colesterol ruim com a taxa de colesterol bom. Certo? Então, a ideia aqui é só apenas uma aplicação. Geralmente, isso aqui vem da parte de ciências ou da biologia. Os exames periódicos realizados por um paciente adulto apresentaram uma taxa normal de colesterol bom. Porém, a taxa de colesterol ruim, também chamada de LDL, é de 280 miligramas por decilitro de sangue. Então, você tem uma taxa de colesterol. 280 miligramas por decilitro de sangue. E abaixo tem um quadro que apresenta uma classificação de acordo com a taxa de LDL. Ó. Então, se a gente olhar aqui de cara, o que vai acontecer? A gente tem uma situação aqui para cada uma dessas taxas. Ó. Então, se a taxa de inicialmente é 280, a gente vai ter que olhar onde é que está esse valor aqui. Ó. Ele vai estar aqui, ó, porque ele vai estar na última taxa aqui, ó, que ele é o quê? Maior que 190. Então, ele está dizendo que é muito alto nesse momento. Ó. A gente já ali na tabela, a gente já consegue encontrar esse valor aí. Só que é o seguinte, agora vamos para a situação que ele pede que a gente dê uma solução a isso. O paciente, seguindo as recomendações médicas sobre o estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês. Ó. Ele fez o exame no primeiro mês. E a taxa de LDL reduziu em 25%. Ó. Então, no primeiro mês ele fez um exame e viu que essa taxa diminuiu 25%. No mês seguinte, ou no segundo mês, realizou novamente outro exame e constatou que diminuiu o quê? Mais 20%. Ó. Então, a gente já tem o quê? Duas reduções aí. E a pergunta é bem simples. Ó. De acordo com o resultado do segundo exame, ou seja, depois que ele calcula isso aqui para 20%, a classificação da taxa de LDL do paciente é qual? Então, eu tenho que fazer essa classificação agora com o valor que ele ficou no final das contas. Lembrando que eu não posso somar isso aqui, não. Ó. Se eu estou reduzindo 25 primeiro e depois 20, eu não posso mais para dar 45. Por quê? Porque os valores incidentes vão ser o quê? Diferentes. A gente faz em parte 1 e parte 2. Ó. Na parte 1, o que aconteceu? Era 280 e reduziu quanto? E reduziu 25%. Ó. Então, reduziu 25% de 280. Então, a gente vai fazer primeiro esse cálculo aí para ver onde é que a gente chega. Então, ó, 280 menos 25% de 280 é 25 sobre 100. Né? A gente já estava trabalhando isso, essa ideia. O div na multiplicação, ó, 280. E aqui a gente vai fazer as continhas, ó. Posso cortar isso aqui com isso aqui, ó, se quiser, para facilitar aqui as contas. Então vai ficar 25 vezes 28 dividido por 10. Quando você fizer essa continha aqui que você simplificou, isso aqui vai me dar o valor de 70. Certo? Então vai ficar 70 aqui embaixo. Então, 280 menos 70, que foi o decréscimo primeiro que a gente tinha feito aqui, vai sobrar no primeiro momento 210. 210 miligramas por decilitro de sangue. Pronto, então a gente chegou nesse momento aqui. Ó. A gente calculou logo uma redução de 25% do valor inicial e a gente chegou nesse valor aqui. Por que a gente não podia pegar o 45 aqui somando os dois? Porque agora esses 20 não vão incidir em cima do valor de 280. Ó. Vão incidir em cima de quem? Do valor atual, que é 210. Então, com relação ao segundo exame aqui, ó, ele vai fazer o mesmo cálculo, só que agora para esse valor aqui. Então, vai ficar 210 menos, agora 20% de 210. Olha só que interessante. Quando você começa a fazer, você já começa a clarear todas as coisas que tem que fazer nas questões.
Então, ó, 210 menos... Aí você vai fazer o seguinte, ó, 20% é 20 sobre 100. O D vira uma multiplicação de novo, ó, 210. E aqui eu faço o quê? Eu faço a simplificação, ó. Corto um zero aqui com um zero aqui, e um zero aqui com um zero aqui, ó. Vai ficar 210 menos quem sobrou aqui, ó. 2 vezes 21 vai me dar 42, ó. Olha que maravilha. E eu vou fazer 210 menos 42. Isso vai me dar 168 miligramas por delilitro de 100. Então, esse aqui é o final, o resultado final, certo? E ele quer justamente a respeito disso, ó. De acordo com o resultado do segundo exame. O segundo exame foi o quê? Ele estava com 210 e baixou essa taxa em 20%, ó, porque é que a gente acabou de fazer aqui, ó. Então, se ele reduziu 42 agora, ele chegou a 168, ó. E o detalhe agora é, onde é que está esse valor aqui nessa tabela? Se a gente olhar direito, ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar maior que 160 e menor que 189, ó. Então, a taxa aqui vai ser alta, ó. Então, ele reduziu uma classe, ó. Ele passou de muito alta para alta. E eu consigo marcar a alternativa. Certo? Então, é melhor você fazer porcentagem por partes. Você faz a primeira parte, depois faz a segunda, para depois relacionar uma com a outra. Certo? Então, o mesmo critério que a gente usou na outra questão, a gente está usando aqui também. E para fechar essa parte de porcentagem, como eu falei lá, da variação percentual, eu trouxe uma questãozinha que envolve justamente isso. Ó. Ele diz o seguinte, o gráfico mostra a expansão da base de assinantes da telefonia lá no Brasil em milhões de unidades, no período de 2006 a 2011. Ele dá um gráfico aqui. Ó. Primeiro tem que saber que gráfico é esse. Esse gráfico é um gráfico de colunas. Ó. Ele tem uma certa alturazinha. Ó. Cada colunazinha dessa é uma altura. Na base a gente tem a quantidade de anos. Ó. A gente tem os anos. E a altura dele é a quantidade em milhões, ó, de assinantes. Então, acabei de ler meu gráfico. Eu sei que esse gráfico está representando o quê? A quantidade de pessoas por ano. E a pergunta é, ó, de acordo com o gráfico, a taxa de crescimento, olha, eu quero uma taxa de crescimento, ó, então vai ser uma taxa positiva, do número de aparelhos celulares no Brasil de 2007, ó, até 2011. Então, eu só vou olhar para duas coisas, para 2007 aqui, ó, e para 2011. De cara, eu sei que aumentou, ó. O valor era isso aqui e passou a ser isso aqui, ó. Agora, de qual foi essa porcentagem de aumento? Aí a gente precisa saber aquela historinha do variação percentual, ó. A variação percentual de qualquer coisa, você vai precisar de dois valores. O valor final, menos o valor inicial, sobre o valor inicial que eu tenho. Porque como ele vai incidir sobre um valor, tem que ser sempre em cima do inicial. Então, o valor final vai ser quanto? Vai ser o valor do último ano, que é 2011, ó. Vai ficar 224,02 menos o valor inicial, ó. Que é o valor inicial? 120,98. 120,98. Sobre quem? O valor inicial, que é justamente ele, foi onde eu parti, ó. Então, ele parte em cima e parte embaixo. Então, 120,98. Aí, agora, continha com decimais, ó. A partir de vírgula, você vai fazer a subtração. Fazendo a subtração, o que é que a gente tem? A gente vai ter na parte de cima 103,04 dividido por 120,98. Aí você observa o seguinte, dá para marcar as alternativas? Dá, por quê? Lá nas porcentagens, ele diz um detalhe. Quando o número de cima for menor que o número de baixo, o valor final dessa divisão não pode passar de 100. Então, se esse valor aqui, ó, ele é menor que o de baixo, então não posso marcar alternativas maiores que 100, ó. Então, não posso marcar nem essa e nem essa. Ó. Aí fica sobrando esse jogo aqui de cima. Só que o detalhe, a gente sabe que numa divisão a gente tem que olhar sempre o denominador, ó. E a gente pode fazer uma comparação direta. Quem é metade de 120? Vamos dizer que é 60 arredondado, certo? Então, 60 aqui embaixo, que me corresponde a 50% desse valor aqui embaixo. Só que aqui em cima tem o quanto? Eu tenho 103. E 103 passa de quanto? De 60, ó. Então é um valor maior do que 50%. Então já descarta a letra A aqui, ó. Então ficaria apenas com a letra B, ó. Só com essa análise daria para marcar a alternativa. Se você não quer fazer isso, aí você tem que fazer a operação aqui, ó. Fazendo a divisão desses dois aqui, normalmente, vai me dar no final 0,8517. E lembre-se, como eu estou calculando aqui uma porcentagem, eu tenho que multiplicar por 100 para ele conseguir esse símbolo aqui na frente. Ó.
Então, quando eu fizer vezes 100 aqui, ó, essa vírgulazinha vai deslocar duas casas para a direita. Como é uma multiplicação, eu vou para a direita. Se for uma divisão, eu volto para a esquerda. Então, ela vai pular daqui, ó. 1, 2. Ela vai parar aqui, ó. Então, o resultado final vai ser 85,17%. Certo? Ou você faz pela essa análise aqui, que a gente fez, dá uma olhada no mesmo. Ou então você pode fazer a conta mesmo e no final não esquecer de multiplicar por 100. Eu multiplico por 100, esse símbolozinho aparece aqui, ó. Se vier sem o símbolo, a gente tem que fazer a multiplicação por 100. Certo? E a última da competência 4 é justamente uma de análise gráfica. Seria um gráfico, né? Mas aqui a gente não vai mexer com gráfico. A gente vai colocar apenas as grandezas. Então é o seguinte, ó. O álcool é um depressor do sistema nervoso central e age diretamente em diversos órgãos. Ó. A concentração de álcool no sangue pode ser entendida, agora o detalhe. Agora é interpretação textual. Ó. A concentração de álcool no sangue, que eu posso chamar aqui de C, ó, concentração, ela é igual ao quê? Ela é a razão, ó, então a divisão, entre a quantidade de álcool ingerida, Qzinho, então vai ficar o Q aqui em cima, ó, medida em gramas, então a unidade aqui é em gramas, ó. E o volume de sangue em litros. Ó. Então aqui eu vou colocar o volume de sangue em litros. Olha só, então de um texto eu consigo extrair uma fórmula presente no organismo do indivíduo. Em geral, considera-se que esse volume corresponda ao valor numérico dado por 8% da massa corporal do indivíduo. Então, o que é que eu estou dizendo? Que o volume é 80% da massa. Ou seja, do peso, né? Que a gente pode definir como peso do indivíduo. Então, é 80% da massa. E essa massa é dada em quilogramas. Então, aqui já tem a ideia, basicamente, da relação. De acordo com a Associação Médica Americana, uma concentração alcoólica superior a 0,4 gramas por litro de sangue, então, ó, se a concentração for maior, ou superior, a 0,4 gramas por litro de sangue, é capaz de trazer prejuízo à saúde do indivíduo. Então, a gente tem que basear nessa concentração aqui, ó. E como é que eu calculo essa concentração? São os dois passos que a gente tem aqui nessa questão. E a pergunta é bem simples, ó. A expressão que relaciona Q e M, que representa a concentração alcoólica prejudicial à saúde do organismo, do indivíduo, de acordo com a Associação Médica Americana, é qual? Então, através dos dois conceitos aqui, ó, eu tenho que montar uma fórmula. Então, vamos lá. A gente vai ter que analisar essa parte aqui, ó, comparado com essa aqui. Por quê? Porque é o mesmo valorzinho de C, ó. C é aqui, se você quiser, igual a C. Então, posso dizer que a quantidade aqui, ó, sobre o volume, tem que ser maior que 0,4. Então, você já percebe que tem algo parecido por aqui já, ó. Por quê? Porque eu estou juntando as duas. Como eu quero comparar duas coisas e eu sei que uma é igual e a outra é maior, então eu posso relacionar as duas juntas. E o volume é o quê? É 80% da massa, ó. Só que 80% que a gente viu é 80 sobre 100. Olha só. 80 sobre 100. O de ou da vai ficar uma multiplicação, ó. E a massa a gente vai chamar de M. Então aqui eu posso cortar um zero em cima com um zero embaixo, ó. 8 dividido por 10 vai me dar 0,8. Vezes quem? Vezes M. Então esse aqui é o valor de quem? De V. Então Q sobre V que eu encontrei, ó. 0,8. M tem que ser maior 0,4. Olha que maravilha. Consegui resolver a questão. Aí, olha, qual a alternativa que a gente tem? A letra A. Q sobre 0,8 M tem que ser maior que 0,4. Ou seja, tem questões de matemática que não é a conta em si. É a extração de informações, a transformação em fórmulas e a relação entre elas. E você consegue chegar a um resultado. A gente não fez nenhuma conta de nada aqui, né? Tirando essa fração aqui, né, que a gente pode fazer direto. No mais, foi só uma relação. Certo? Então, aqui foi a competência número 4. Alguma dúvida por enquanto? A gente finalizou a competência número 4.
Qualquer coisa, gente, pode falar, viu? Que eu não tô vendo no chat, não. Pode falar aí. Ah, tá ok, eu tô acompanhando aqui. Qualquer coisa eu Pronto, repasso. então, ficou claro aqui, né? Como é que eu calculo as porcentagens, ó. Lembrando, nas regras de 3, monta a tabela com as grandezas e com os valores. Depois olha a relação entre as grandezas, se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Transforma tudo em fração e resolve as questões de acordo com o que você sabe sobre a regra 3 simples. Ou seja, você reduz uma regra 3 composta a simples. Dessa forma aí. A porcentagem, o cálculo é sempre dessa mesma forma. 25% é 25 sobre 100, 20% 20 sobre 100 e o resto a gente continua fazendo o que a gente já sabia. Para um percentual, vou precisar de dois valores, um inicial e um final. Faça a diferença do de cima, dividido pelo de baixo. E aqui apenas um textinho fazendo sobre as proporções. Certo? E aqui a gente tem a grande competência que eu acho a mais pesada do Enem, que é a competência 5. Ela não é difícil, mas ela tem muitos detalhes. Aqui a gente tem a função primeiro grau. Quem quiser procurar, é também chamada de função afim, certo? Essa função aqui é chamada de função afim. Aqui a gente tem que a fórmula aqui vai ser, ó, f de x é igual a x mais b. Então, esses aqui são os modelos. Cada fórmulazinha dessa aqui é um modelo. Na função do segundo grau, ou função quadrática, certo? Tá aqui, quadrática. A gente sabe lá que usa Bhaskara, né? Aquela regrinha da equação de segundo grau. Também temos um modelo para ela. F de x igual a ax2 mais bx mais c. Com A também diferente de zero, porque se o A for zero, ela volta para a primeira do primeiro grau, né? Se aqui fosse zero, ficaria só bx mais c. E bx mais c nesse modelo aqui de cima. Então, desce uma. Temos a exponencial, que é de crescimento, ó, sempre vai ser nesse modelo aqui, ó. F de x é igual a uma constante, que eu chamo aqui de K, ó, vezes uma potência elevado a um valor de x. Ou seja, na exponencial, a variável está no expoente. E aqui a gente tem a logarítmica. Não é aquela difícil, mas é porque é muito detalhe. Então aqui a gente vai ter o log de x em alguma base. Aí tem as restrições, que aqui a base tem que ser diferente de 1. Aqui tem que ser maior que 0, diferente de 1, porque não existe logaritmo negativo. Então existe todo um conceito aí para a gente idealizar essas questões. Temos as equações, e equações que também envolvem essas 4 anteriores. E por último a gente tem as funções trigonométricas. Como a função trigonométrica cai a cada ano, e ano passado caiu, provavelmente esse ano não caia, mas se alguém tiver curiosidade lá, a gente vai encontrar assim, ó, f de x é igual a seno de x, ou f de x é igual a cosseno de x. São as únicas funções que caem na prova do Enem. Aí, detalhe, o x aqui vai ficar sempre variando o domínio lá entre menos 1 e 1, certo? Vale para todos os dois casos aqui, não precisa se preocupar com outras funções. E aqui é o que a gente chama de fenômenos periódicos. As funções aqui são nesse estilo aqui, ó. Tem um gráfico aqui, o cartesiano, e a gente tem uma variação algo assim, ó. Aí essas são o quê? Funções trigonométricas. Mas o que a gente vai abordar aqui que importa para a gente vai ser essas duas funções aqui iniciais e algum conceito aqui de função logarítmica. Certo? Eu acho que já é o suficiente. Não parece que você está, essa altura do campeonato, se preocupando com outros detalhes. Então, aqui eu coloquei 2 mapas mentais para exemplificar. Depois vocês podem pegar e anotar isso no caderno. Qual é o modelo? Ó, que eu acabei de falar, o modelo está aqui, ó. F de x igual a x mais b. O gráfico, quando ele é crescente, ó, ou quando ele é decrescente. O gráfico aqui, ó, que é uma reta. Como é que eu monto esse gráfico? Eu posso jogar valores aqui, ó. Posso atribuir valores na fórmula e montar o meu gráfico. Certo? Então, é só um detalhezinho aí dessas questões. E aqui da função quadrática, ó. Ela requer um pouco de atenção, por quê? Porque é uma coisa que vocês já usam desde o 9º ano. Quando você vai usar a forma de Bhaskara, que é essa aqui que a gente tem aqui embaixo, ó, que é a forma do delta, que ela é super importante. Entender que o gráfico agora é uma parábola, ó. A concavidade voltada para cima, a carinha é feliz, ó. Você monta uma carinha feliz aqui. E se a concavidade voltada para baixo, a carinha é triste, ó. Vai depender do A. Se o A for maior que 0, ou A menor que 0, que é o coeficiente de análise que a gente tem. O modelo é esse aqui, ó, como eu falei para vocês no outro slide. E um detalhe importante, questões que envolvem função quadrática no Enem, uma coisa chamada de minimização ou maximização. Minimização,
minimização ou maximização. Ou seja, você quer otimizar, seja por um valor menor, ou seja por um valor maior. Então, vou ter esses dois nomes aí importantes. Ó. Maximização. Por que isso? Porque nas parábolas, a gente tem que encontrar um ponto menor. Por exemplo, aqui nessa parábola aqui, a gente tem um ponto aqui, ó, que é o ponto de mínimo, ou seja, é o bico da parábola. E aqui a gente tem um ponto de máximo, ó, que é o valor máximo que ela assume. Então, se eu quiser trabalhar com minimização, eu já sei que o modelo vai ser esse aqui, da carinha feliz. Ó. A concavidade é voltada para cima. Se eu quero maximização, a concavidade é voltada para baixo. Então, a gente vai ter um ponto de máximo aqui. E detalhe, se a gente quer minimização, a gente tem que olhar para o vértice ou para o bico da parábola. E o vértice está aqui exemplificado para vocês. Ó. O vértice, o x do vértice, ó, que é a primeira posição, é menos b sobre 2a. Quem é esses fulaninhos aqui? É um modelo que está aqui, ó. Vocês vão ter um coeficiente lá, certo? Por exemplo, ó, 2x2, vai vir assim a equação, ó. Mais 3x, mais 4. Ó. Eu sei que A vale 2, ó. B vale 3 e C vale 4. Ó. Aí agora, para substituir aqui nessa fórmula aqui, ó, o valor de B e o valor de A, e eu consigo achar quem é o meu x do vértice. Porque vai ficar assim, ó. Eu tenho um gráfico, vamos supor, nesse primeiro caso aqui, ó, eu tenho uma parábola, e aqui vai ter um valor de x, ó, vai ser esse aqui de cima, e vai ter um valor de y desse aqui de lado, ó. Então aqui vai ficar o x do vértice, e aqui vou ter o y no vértice. Certo? E para achar isso daqui, ó, o x do vértice e o y no vértice. Tá bonitinho aqui para vocês analisarem depois. Certo? Então, se eu falar minimização, eu estou trabalhando com o x do vértice. E quando eu estiver trabalhando com maximização, eu estou trabalhando com o y do vértice. Fique atento a isso, porque se na questão vier maximização, eu calculo já isso aqui direto. E se vier minimização, a gente calcula isso aqui direto. É um detalhe importante para as questões de função quadrática. E só um detalhezinho que eu vou falar sobre logaritmo é o seguinte. Você precisa saber de 3 coisas para entender logaritmo. Logaritmo ele é o inverso de uma potência. Então, por exemplo, log, vamos supor, de 8 na base 2. Ó. A gente lê assim. Então, o que quer dizer isso? A gente pode dizer que isso aqui é igual a x, porque eu não sei qual é esse valor diretamente. Mas eu sei que a base elevada a isso aqui, ó, tem que ser igual a isso aqui de cima. Então, isso aqui se resume ao quê? Olha só que mágica. 2 elevado a x tem que ser igual a 8. Mas eu só posso calcular isso aqui se for a mesma base. Ó. Aqui eu tenho base 2 e aqui eu tenho base 8. Eu tenho que fatorar o 8. 8 por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Aqui vai dar 3 vezes o 2. Ó. Então vai ficar isso aqui igual. Então, 2 elevado a x igual a fatoração do 8 que eu encontrei. Ó. Então vai ficar 2 elevado a 3. Ó. Quando as bases são iguais, ó, os expoentes também são. Então aqui x igual a 3. Ó. Olha que maravilha. Então, esse é o conceito de logaritmo. Logaritmo é um expoente. Por quê? Qual é o número que eu levo a 2, ó? Vai me dar 8. É justamente o 3, ó. Porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Essa é a ideia base do logaritmo. Ele é um expoente e sempre a gente trabalha dessa forma aí. E outras duas coisas importantes são duas propriedades que ele tem. Ó. Quem sabe a propriedade da potência, multiplicação de potência ou divisão de potência é a mesma coisa. Se eu tiver o log de uma multiplicação, ó, vamos supor, o log de 5 vezes 4 na base 10, por exemplo. Sim, quando o logaritmo não aparecer nada, a gente subentende que a base é 10. E quando a gente tiver ó, o log de 5 dividido por 4. 5 dividido por 4 também na base 10. Isso é semelhante à base lá das potências. Ó. Quando a gente multiplica uma potência, a gente soma o quê? Os expoentes. Quando a gente multiplica aqui os valores, a gente soma os logaritmos. Então, o logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos. Ó. Log de 5 na base 10 mais o log de 4 na base 10. Ele é semelhante das potências. Nas potências a gente somava os expoentes. Ó. A elevado a n, por exemplo, vezes A elevado a n, que é valores hipotéticos. Ó. Então ficaria A elevado a n mais n. Ó. Em vez de a gente somar os expoentes, ó, a gente soma os logaritmos. Semelhante quando a gente faz a divisão de potência. Ó. A elevado a m dividido por A elevado a n. Aqui vai ficar o A. Como é uma divisão, eu tenho que subtrair os expoentes. Ó. Consequentemente, aqui, eu tenho que subtrair os logaritmos. Ó. Log de 5 na base 10, ó, menos o log de 4 na base 10.
Então, se a gente estiver trabalhando com produto, vira uma soma. Se eu estiver trabalhando com divisão, vira uma subtração. Certo? Então, esse é o bizu que eu falo sempre para os alunos quando falo em logaritmo. Tem que saber o que é um logaritmo e, no mínimo, essas duas propriedades. Quando tiver um produto, eu faço uma soma. Quando tiver uma divisão, eu faço uma subtração. Sabendo disso, a gente tem essa questãozinha aqui, ó. Questão número 15. Que ele fala sobre magnitude de terremoto. 99% das vezes, quando fala em magnitude de terremoto, sempre está se remetindo a logaritmo. Você tem que ter esse conceito em mente. Charles Richter e Beno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala varia de 0 a 10. Então, é uma variação nessa escala. Com possibilidades de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude, vou chamar aqui de MDS, de um terremoto que é possível descrever. Então, se essa magnitude estiver nesse primeiro intervalo aqui, ó, maior ou igual a 0, menor ou igual a 3,9, ele é pequeno. Se tiver entre 4 e 4,9, ele é ligeiro. Entre 5 e 5,9 é moderado. Entre 6 e 9,9 é grande. E se for maior que 10, ele é extremo. Então aqui a gente já entendeu o que a gente está dizendo. A gente está trabalhando com o quê? Magnitude terremoto. E a gente tem uma tabelinha de classificação aqui. Ó. Isso é importante por quê? Você tem que saber classificar isso. Se você pegar um valor e der um valor, você tem que saber em qual intervalo ele vai estar e qual é a descrição que ele tem. Então a primeira parte já se foi. Vamos agora o que importa. Para se calcular a magnitude local, eu tenho uma formulazinha aqui, ó. O Enem já deu a fórmula. Então vai ficar ó, MDS igual a 3,3, ó. Você pode omitir esse zero aqui se quiser, tanto faz. Mais o log de A vezes F. Repetir aqui a minha expressão. Olha o que ele diz, ó. Quem é o A? O A representa a amplitude máxima da onda registrada. Então, vai dizer o quanto foi a intensidade desse terremoto. E F representa a frequência da onda, ó, que é dado em Hertz. Então, já entendi que esse aqui é a amplitude, isso aqui é a minha frequência. Eu já sei o nome das coisas. Ocorreu um terremoto com amplitude ó, de 200 micrômetros. Ó, isso aqui quer dizer que é um micro, e aqui é metros, então micrômetros, com a frequência de 0,2 Hz. Hertz é a unidade de frequência, ou seja, de oscilação de uma onda. Então, o que a gente tem que fazer? Ó? Utilize 0,3 como aproximação para logaritmo de 2. Então, ele já te deu essa informação. Log de 2 é igual a 0,3. Aí a pergunta é, ó, de acordo com os dados fornecidos, o terremoto pode ser descrito como o quê? Então, temos que classificar esse terremoto. Para classificar, a gente tem que substituir esses dois valores aqui, ó, que ele deu. Então, vamos lá. Ó. MDS vai ser igual a 3,3 mais o log de quem? Aí você vai colocar aqui, ó. Quem é o A? 2000 vezes a frequência que é 0,2. Aí aqui a gente já recai o quê? Na coisa de fração, ó. A gente tem 2000. Vou fazer aqui em cima para vocês verem a manipulação que eu vou fazer, ó. E aqui eu tenho 0,2, ó, que é a mesma coisa de 2 sobre 10, ó. Eu posso cortar um zero aqui com um zero aqui, ó. 200 vezes 2 vai dar 400. Então, isso aqui é a mesma coisa de quê? De 400, ó. Então, eu vou calcular o log de 400. Só que o log de 400 a gente vai calcular separado, ó, para a gente não bagunçar aqui a nossa conta. Então, o log de 400, quem é? Como não apareceu nada aqui embaixo, ó, eu sei que a base é 10, ó. O log de 400 ele pode ser resumido como o log de 4 vezes 100, ó. Que é a mesma coisa de que isso aqui. Se eu quiser fatorar isso aqui, ó, eu sei que é o log de 4 é 2 ao quadrado vezes quem? E 100 em potência é 10 ao quadrado. Ó. Isso tudo na base 10. Ó. Aí agora vem o que eu falei para vocês. Ó. Eu tenho o quê? Um produto logaritmo. O produto é esse aqui de cima. Ó. Tem que fazer o quê? Uma soma. Então você vem aqui e faz uma soma. Quem é esse resultado? É o log de quem? De 2 ao quadrado na base 10, mais o log de quem? De 10 ao quadrado, ó, na base 10. Isso vai ser igual a quanto? Aí observa o seguinte, ó.
Se eu tenho uma potência, o expoente cai multiplicando o logaritmo. Então, aqui é uma propriedade adicional. Ó. Vai ficar 2 e multiplica o log de 10. Ó. De 2 na base 10. Mais quem? 2, faço o mesmo procedimento. Ó. 2 log de 10 na base 10. Ó. Você percebe que logaritmo é só manipulação. Aí, detalhe, eu preciso saber o log de quem? De 2, ó. Quem é o log decimal de 2? Aí ele deu aqui na questão, ó. 0,2. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? Vamos dar uma pulada aqui para fazer aqui na frente. 2 vezes o log de 2. Quem é o log de 2 aqui? 0,3, ó. Então, 0,3. Mais 2 vezes quem? O log de 10 na base 10. Quando esses dois valores aqui são iguais, ó, outro detalhezinho. Isso aqui é igual a 1. Então, 1 vezes 2 dá 2. Então, aqui vai ficar como? 2 vezes 0,3 vai dar 0,6. Mais 2. Isso vai me dar, no final das contas, 2,6. Então, eu achei aqui, ó, toda a manipulação. Ó. Vocês percebem que eu fiz separado por quê? Se eu fizesse isso aqui em cima, ia ficar muito congestionado aqui. Então, no final das contas, minha magnitude final vai ser quanto? Vai ser 3 vezes 3 mais 2,6. Uma somazinha simples. Na hora que eu somar isso aqui, no final das contas, isso vai me dar 5,9. Que é o valor da magnitude desse terremoto. Aí eu vou olhar agora na tabela. Onde é que está 5,9? 5,9 está incluído aqui, ó. Então vai ser o quê? Moderado. Então seria a letra C. Certo? É trabalhoso? É. Você percebe que aí existe um trabalho adicional diferente das outras questões que a gente fez. Porém, se você já treina isso aqui há um certo tempo, você vai perceber que não tem dificuldade. O difícil mesmo é o quê? Essa manipulação aqui embaixo que a gente fez. Ó. Transformar aqui logo de 400 em 10, na base 10. Certo? Mas também não é coisa de outro mundo, mas requer muita prática. Aqui eu trouxe outra questão da parte de função também, só que agora a gente tem uma função quadrática e a gente vai ver qual é o modelo que a gente tem. Então, é o seguinte, ó. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de um certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela seguinte expressão. Então, eu tenho que T de H, olha só, T de H é igual a menos H ao quadrado, mais 22H, ó, menos 85. Então, o que é que eu tenho aqui? De cara, antes de continuar a questão, já sei que a função agora é o quê? Do segundo grau. E o A aqui é menor que zero. Ó. Eu tenho menos 1 aqui. Ó. Então, se o A é menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. Ó. É a carinha triste, ó. Como a gente já tinha visto anteriormente. Então, basicamente, o gráfico disso aqui vai ser mais ou menos isso. Ó. Você tem o eixo X aqui e o eixo Y. E aqui você tem essa parte aqui. Ó. Porque como a concavidade é voltada para baixo, o A é menor que zero. Então, eu vou ter um ponto aqui. Ó. Vou ter um valor de X aqui. X do vértice. E aqui eu tenho, ó, Y do vértice. No eixo do X vai estar o tempo, que é dado em horas. Olha só, então tudo isso aqui, ó. O tempo está em horas, ó. E no eixo do Y a gente tem a temperatura em graus Celsius. Então tudo isso aí você tem que ter em mente na hora da questão. O modelo do gráfico, claro que é simbólico, né? A gente não tem os valores propriamente ditos, mas a gente sabe, pela primeira informação, como é que a gente monta. Saber quem está no eixo do X, que aqui é a hora, ou seja, o tempo. E no eixo Y a gente tem a temperatura em graus Celsius. Entendi a minha função. O que é que quer saber? Sabes que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. E neste momento ela já vai ser retirada da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações. Ó, muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Novamente, outra tabela para a gente analisar. Ó. E cada tabelinha dessa, para uma classificação, a gente tem um intervalo de variação. Ó. Se for negativa, muito baixa. Entre 0 e 17, baixa. Entre 17 e 30, média. Entre 30 e 43, alta. E maior que 43, muito alta. Então, é sempre assim a leitura. Olha aqui a primeira coluna e olha aqui a segunda e relaciona as duas. E a pergunta é, ó, quando o estudante obter o maior número possível de bactérias,
A temperatura no interior da estufa está classificada como o quê? Eu quero o quê? A temperatura, ó. Eu quero a temperatura, eu tenho que olhar o eixo do Y, que é esse aqui. Certo? Tem que olhar esse eixo aqui, ó. Só que aí tem um detalhe. Quando for o quê? O maior possível. Então, se é o maior possível, eu tenho que olhar para o vértice, ó. E a gente viu o vértice aqui. Olha o vértice aqui, ó. Quem é o vértice? É o x do vértice e o y do vértice. Se eu quero um valor mínimo, eu uso essa fórmula aqui de cima. Isso aqui é o mínimo. E essa aqui de baixo eu quero um valor máximo. E lá fala que eu quero quando o maior número de bactérias for o maior possível. Então eu vou ter que usar essa formulazinha aqui, ó. Eu volto para cá. Eu sei que eu vou ter que calcular o quê? O y no vértice. Então vai ser menos delta sobre 4A, ó. Que é justamente esse ponto aqui, ó. Qual vai ser essa altura dessa parábola? Aí você vai saber o seguinte, ó. Quem é o delta? É menos b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, ó. Sobre 4 vezes o valor de A, ó. E agora eu vou substituir, ó. Se eu olhar aqui para cima, quem é o meu valor de A? A é menos 1, ó. Vou olhar para cá. A é menos 1. B é 22, ó. E C é menos 85. Então, já extraí meus coeficientes daqui, ó. E agora eu vou só o quê? Substituir nos lugares que é para substituir. Vai ficar menos. Quem é B? 22, ó. 22 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de A. Quem é A? Menos 1, ó. Vou colocar entre parênteses aqui para não bagunçar. Vezes C, ó. Quem é C? Menos 85. Olha como vai dando forma na nossa resolução, ó. Fecha o parênteses. Vai ficar 4 vezes o valor de A, que é menos 1. Então, eu posso cortar esse menos 1 aqui, ó. Com esse menos 1 aqui para ficar positivo. E agora eu vou fazer as continhas básicas, ó. 22 ao quadrado. Isso vai me dar 484. 484. Menos por menos dá mais por menos dá menos, ó. Menos 4 vezes 85. Isso vai me dar 340. Dividido isso aqui tudo por 4. Então vai ficar 484 menos 340. Isso vai me dar 144, no final das contas. E vou dividir por 4. No final das contas, vou ter que é 36. Como meu y no vértice aqui, ó, é justamente a temperatura, então vai dar 36 graus Celsius, ó. E eu vou olhar na tabela onde é que está esse valor aqui de 36, ó. 36 vai estar justamente aqui, ó. Entre 30 e 43, ó. Então a temperatura é o quê? Alta. Então tá aqui, ó. Letra D. E alta. Então, detalhe, ó. Repetindo. Você tem que saber quem é a função, certo? Por vezes pode vir um gráfico também. Então você tem que saber transformar fórmula em gráfico e gráfico em fórmula. Nesse caso aqui vem a formulazinha. Mas a gente sabe a ideia do gráfico de acordo com os coeficientes que ele tem aqui, ó. Esse esboço aqui. Sabendo disso, eu tenho que calcular o que a gente está pedindo. Porém, eu falei, se uma coisa quer calcular o menor valor, ou o menor número, usa o x do vértice, ó. Seria esse valor aqui de baixo. Ou se ele quer calcular o maior valor ou o maior número, eu uso aqui o y no vértice, ó, que é o valor aqui de cima. Como ele quer o maior número, ó, possível de bactérias, então tem que achar quem é o meu y no vértice. Aí de cara a fórmula já te dá isso aqui, ó. Como você já sabe calcular o delta, se você já calculou o delta em algum momento, você já pode substituir aqui direto. E fazer a divisão por 4 vezes o valor de A. Como A aqui é negativo, eu posso cortar isso aqui com isso aqui. Só dividir o valor de delta por 4. Certo? Então, são manipulações que você pode aprimorar isso com a prática. Resolve a equação do segundo grau, verifica, monta gráfico. Então, existe toda uma conexão aí. Certo? E para finalizar essa competência número 5, a última questão, que é uma questão de função afim. Ela requer um pouquinho de entendimento, porque tem uma casquinha de banana aí que muita gente erra essas questões, por mínimos detalhes. Não é que a questão é difícil, é porque são muitos detalhes aí. Então, olha só. Uma empresa, ela tem diversos funcionários. Ó. Ela não diz quanto é os funcionários, não. Ó. Um deles é o gerente, que recebe R$1.000 por semana, e os outros são funcionários diaristas. Ó. Cada um deles trabalha 2 dias por semana, e cada dia por semana recebe R$80, ó, por dia trabalhado. Então, de cara, eu já sei que vai ter um gerente e vai ter os diaristas. Ó. Daí, eu gasto R$1.000 com o gerente e gasto R$80 para cada diarista, sendo que eles trabalham o quê?
2 dias por semana. Então, chamando de X a quantidade total de funcionários e Y em reais a quantia gasta por essa empresa semanalmente, ó. Então, eu quero saber o salário semanalmente deles. Qual é a expressão que me dá para eu calcular o total gasto por essa empresa, ó, pela semana? Então, eu tenho que montar uma fórmula aqui para a gente encontrar qual é o gasto total dessa empresa semanalmente. Então, a gente vai ter que colocar em quê? Em gráficos ou em fórmulas. Nesse caso aqui, a gente tem a formulazinha. Só que aí existe o seguinte, a gente não está trabalhando com crescimento aqui. A gente só quer saber o número exato de acordo com um critério. Então, a gente vai ter que usar o quê? A função do primeiro grau. Y igual a X mais B. Ó. E lembre-se, quando eu tiver esse modelo, eu tenho uma coisa que é variável, está aqui variável, e uma coisa aqui que é fixa, ou constante. Certo? Então, o que importa para mim é isso. Se eu quiser usar esse modelo, que é o modelo do primeiro grau, uma coisa vai ser variável e uma coisa vai ser constante. E a gente agora vai ter que definir quem vai ser isso. Quem é constante? A gente sabe que só vai ter um gerente. Ó. Então, de cara, o valor fixo do gerente é R$1.000. Então, esse valor fixo aqui vai ser de 1.000. Ó. Então, R$1.000, que é o valor do gerente. E os demais são diaristas, ó. Mas ele não fala quantos diaristas são. Então, eu posso chamar aqui de X. Ó. X é o número de diaristas. Certo? E esse A aqui é o quê? É o valor pago por diaristas, ó. Tem que ser um número. E eu sei que se eles trabalham, ó, 2 vezes por semana e cada dia trabalhado é R$80, ó, então se for um diarista só, ele vai receber quanto? 2 vezes 80, 160. Então aqui vai ficar, ó, o valor de A vai ser 160, que é o valor fixo para cada diarista, com os 2 dias trabalhados, que multiplica X, ó, que é o número de diaristas. Porém, não vai ser X, por quê? Porque se eu colocar só X aqui, eu estou incluindo quem? O gerente. Eu tenho que retirar o gerente daí. Vai ficar menos um aqui, ó. Porque vai ser do X total de funcionários que eu tenha, eu já tenho um que é diarista. Então, o valor de diarista já está tirado fora aqui, ó. E os demais eu coloco na expressão. Então, aqui a gente vai ter que finalizar agora, ó. Por quê? A gente já encontrou o que a gente queria. O valor para cada diarista. O X menos 1, porque vai ter X diaristas menos gerente, porque o valor do gerente já está aqui, ó, que é o valor fixo, que é de R$1.000. Então, Y vai ser igual a quanto? 160 vezes X, ó, dá 160X. Mais por menos dá menos. 160 vezes 1 dá 160. Mais 1.000. E agora vamos finalizar, ó. Y vai ser igual a quanto? 160X. Mais 1.000 com menos 160. Ó. Do maior tiro menor para a versão do maior. Então, mais 1.000 menos 160 vai me dar 840. E aqui eu tenho um modelo da função, ó, em que o A aqui vai valer 160, como eu já falei para vocês. E o B aqui, ó, tirando a parte do gerente, vai valer agora 840. Por quê? Porque na hora que eu colocasse aqui o valor de X agora, o total geral, não precisaria me preocupar se é gerente ou diarista. Vai ter o mesmo patamarzinho. A gente colocava aqui, ó, letra D, e dado 160x mais 840. Certo? Alguma dúvida com relação à competência número 5? Alguma coisa, Ariana, aí? Não, beleza. Beleza? Até aqui, beleza. Pronto. Então, aqui eu resumi aqui, ó, os modelos para vocês e uma aplicação de cada um. Então, você já sabe mais ou menos como manipular essas questões. Vamos para a competência 6. Competência 6 não tem muito o que falar. Por quê? Vale do que você já sabe. Ó, é uma interpretação. Você vai ter um texto na questão e depois você vai fazer uma comparação com algum gráfico ou uma tabela. Algo que é importante você entender os tipos de gráfico. A gente vai ver mais para frente. Não sei se vai dar tempo, mas de cara a gente vai ter os gráficos de colunas, que é aquele que a gente mostrou para vocês. Ó. Tem um gráfico de linhas, ó. Tem um gráfico de setores ou de pizza, que é aquela bolinha lá cortada com as porcentagens, 50%, 60%, alguma coisa assim. E a gente tem um histograma. Então é bom vocês analisarem isso depois no livro de vocês. Lá na parte do terceiro ano tem os tipos de gráficos, certo? Mas de cara a gente tem mais os gráficos de barras. Quem quiser pesquisar depois. O gráfico de linhas. O gráfico de setores ou de pizza.
E aqui a gente tem o histograma. São os gráficos mais usuais do Enem. Histograma. Certo? E um detalhe. Todo gráfico é uma tabela e toda tabela é um gráfico. Então, você tem que saber tirar os dados de um gráfico para montar numa tabela e pegar a partir de uma tabela e montar o gráfico. E as variáveis não vai importar muito para a gente, porque sempre que cai no Enem, a variável vai ser uma aplicação. Não vai ter uma variável específica. Então, aqui, ó, eu trouxe uma questãozinha de análise gráfica, bem simples também, para a gente analisar aqui. Então, é o seguinte, ó. De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o limite de ruído suportável para o ouvido humano é de 65 decibéis. Você tem uma informação importante aqui. Ruídos com intensidade superior a esse valor começam a incomodar e causar danos ao ouvido. É só informação. Em razão disso, toda vez que os ruídos oriundos do processo de fabricação de peças em uma fábrica ultrapassam esse valor, é disparado um alarme. Então, na hora que a zoada lá dentro da fábrica passar desse valor aqui, ó, de 65 decibéis, um alarme é disparado e os funcionários devem colocar o quê? Uma proteção nos ouvidos, ó. Ou seja, aqueles fones, né, que eles colocam nos ouvidos. O gráfico fornece a intensidade sonora em decibéis, ó. Então, esse valor aqui, ó, em decibéis, registrada no último turno de trabalho dessa fábrica, ou seja, no turno em horas, ó. Ou seja, o tempo em horas. Nele, a variável T indica o tempo, medido em horas, e a variável I indica a intensidade sonora medida em decibel. Decibel vamos dizer assim, é o peso do som. E a pergunta é bem simples, ó. De acordo com o gráfico, quantas vezes foi necessário colocar a proteção nos ouvidos, ó? Então, não tem conta para fazer, é só você analisar o quê? O texto que você tem com esse gráfico. Então, a gente já pegou a informação do texto. Toda vez que passar de 65, a gente faz o quê? A gente tem que colocar o aparelho no ouvido para suportar esse som. Então, a gente vai ver quantas vezes esse alarme disparou, ó. Então, a gente começa aqui, ó. Vamos analisar o gráfico, ó. Chegou. Opa, passou aqui, 65, ó. Então, o alarme tocou uma vez. Aí foi, aí desceu. Aqui podia passar de 65, mas aqui tem a crescente, ó. Então, o som está diminuindo. Então, não, esse valor aqui não conta. Diminui. Aí começa a aumentar de novo. Aí vai de novo no 65, ó. Bateu no 65, tocou o alarme. Aí desceu de novo. Aí começou a subir de novo, ó. Bateu de novo no 65, ó. Tocou o alarme. Aí aumentou. Aí vem descendo, ó. Aqui não marca porque eu estou descendo o som, só quando aumenta o som. Aí continua. Aí depois aumenta de novo, ó. Bateu aqui de novo. Subiu, desceu. Quantas vezes bateu 65? 1, 2, 3, 4. Marca a letra 4. A letra C, número 4. Certo? É sempre assim. Nas gráficas o texto, um gráfico com uma tabela. O texto, um gráfico com uma tabela. Tem que ler o texto para entender o conceito, ou as informações, e depois você tem que analisar o gráfico para você tirar alguma conclusão. E a conclusão é sempre assim. Interpretação de texto mais o valor numérico aí do gráfico, a gente tem uma solução. Certo? E aqui, a última competência, que eu creio que não é a mais difícil, mas é a mais teórica, que é a parte de probabilidade e estatística. Estatística é só teoria. Vou mostrar para vocês como é que calcula cada coisinha aí. E probabilidade é basicamente o quê? Uma porcentagem. É a mesma coisa de porcentagem. Porém, a gente agora define o que a gente chama de evento. Quem é um evento que eu quero? Certo? Então, a gente vai ter um evento e vai ter uma coisa chamada de espaço amostral. Se pegarem lá o livro na parte de probabilidade, sempre qualquer probabilidade vai precisar de um evento, ou seja, o que é que eu quero que aconteça. E o espaço amostral é as possibilidades disso acontecer. Então, por exemplo, eu quero jogar um dado e eu quero tirar um número par do dado. Então, qual é o meu evento? Tirar um número par. Quem são os números pares? Você coloca 2, 4 e 6. Então, esse aqui é meu evento. Eu quero que saia 2, 4, 6 no meu evento. O espaço amostral o quê? São as possibilidades totais do dado. Você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu quero um evento que aconteça 3 dentre 6 possíveis, então a probabilidade aqui vai ser o quê? 3 sobre 6. Ó. Dividindo tudo por 3 aqui, ó. Eu vou ter o quê? 3 por 3 dá 1 e 6 por 3 dá 2. Ó. E é um meio. Se é um meio, é 0,5 multiplicado por 100, né? Que a gente já tinha visto isso em porcentagem,
eu vou ter 50%. Então, qual é a probabilidade de eu tirar um número par no dado? 50%. Por quê? Dentre as 6 possibilidades, ó, eu tenho 3 favoráveis ao meu evento. Se fosse ímpar, a mesma coisa. Ó. Aí teria os números 1, 3 e 5. Também com 50%. E é sempre assim. Você precisa sempre denominar que é um evento e quem é meu espaço amostral. E a estatística, a gente vai saber quem são as medidas de tendência central, que é a média, mediana e moda. Essa média vocês já usam no cotidiano, que é a média aritmética das notas de vocês. É um bom exemplo. E a medida de dispersão, que é a variância e desvio padrão. Isso aqui é para conjuntos. Certo? Então, probabilidade, que é preciso saber de probabilidade. Apenas isso aqui já é suficiente. O que eu falei anteriormente, ó, qual é a probabilidade de um evento? É o número de elementos que eu tenho para o meu evento possíveis. Vamos lá, era 3 números possíveis no dado, e o total era 6. Ó. Então, essa aqui é a definição. Se fosse o contrário, eu não quero tirar o número par no dado. Aí seria 1 menos 0,5 daria 50%. Que era 50%, os 3 números ímpares que sobraram lá no dado. Então, a gente sabe a definição agora e sabe quem é o complemento. Se uma probabilidade favorável for 60%, o complemento dela é quanto? 40, ó, porque o total tem que dar 100. Então, isso aqui a gente chama de complemento de probabilidade. Se por uma coisa acontecer verdade ou falso, seja 60, o complemento é 40. Você tem que dar 100. E aqui a gente tem a regrinha do I e do OU. Ó. Quando eu quero calcular a probabilidade de 2 eventos, de uma coisa e outra, eu multiplico. Isso quando você quer calcular a coisa de uma coisa ou outra, eu somo. Calcula a probabilidade de sair o número 2 do dado e uma carta ágil no baralho. Aí eu tenho que multiplicar. Eu quero o número 2 no dado ou o ágil no baralho. Eu tenho agora aqui somar. Isso aqui a gente chama de regra do E vem de independência, e a regra do OU, que é a parte da exclusão. Você quer uma coisa ou outra. Qualquer uma das duas, você está satisfeito. Certo? E aqui eu trouxe só um exemplozinho, uma questão, que envolve justamente essa parte aí. Então vamos lá, vamos organizar o que a gente já sabe e depois analisar os dados. Um morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de se atrasar para o trabalho quando chove na região. Ó. Então ele tem 50% de chance de atrasar para o trabalho quando chove. Caso não chova, sua probabilidade de atraso é de 25%. Ó. A gente já sabe, ó, probabilidade de atraso dado que choveu. Ó. Você sabe que é 50. Então, já coloca aqui. Caso não chova, sua probabilidade cai para 25. Então, a probabilidade de se atrasar caso não chove, NC não chove, é igual a 25%. Para um determinado dia, o Serviço de Meteorologia estima 30% a probabilidade de chuva. Então, se ele diz que a probabilidade de chover é 30%, e a gente sabe que a probabilidade de não chover é quanto? Lembre-se que eu falei. Aqui é um complemento. Se eu tenho 30% para chover, para não chover, 70%. Ó. Por quê? Porque aqui é o complemento e a soma tem que dar o quê? 100%. Então, para chover é 30, para não chover é 70. Então, o que é que está faltando para a gente? Qual é a probabilidade desse morador se atrasar para o dia no qual foi dada a estimativa de chuva? Então, a gente só sabe uma coisa, que ele vai se atrasar. Porém, agora a gente não sabe se vai chover ou não chover. Então, qual é a probabilidade dele se atrasar, dado que choveu ou não choveu? Olha que maravilha. Então, isso aqui vai ser simplificado como? Vai ser a probabilidade de atraso, dado que chove, mais, ó, a regra do OU, ó, a probabilidade de atraso, dado que não chove. Olha que maravilha. Quebrei a probabilidade em duas. Agora vem, qual é a probabilidade de atraso dado que chova? Tá lá, ó, 50%. Então, no caso, se eu quero que ele se atrase e chova, então vou multiplicar isso aqui por quanto? Pela probabilidade de chuva, ó, que é quanto? 30%. Ó. Mais, qual é a probabilidade de atraso dado que não chove? 25%. Então, 25%.
Se eu quero que esse atrasa e não chova, então vou multiplicar isso aqui, ó. Probabilidade de não chover, que é quanto? 70%. Pronto. E aqui é só conta de bodega, ó. Você vai fazer 50%, ó. 50 sobre 100 vezes 30 sobre 100, ó. Mais 25 sobre 100 vezes 70 sobre 100, ó. Aqui é só fazer a manipulação direta. Posso simplificar zeros? Posso, ó. Corta esse com esse com esse, ó. Então daria 15, 3 vezes 5, 15, ó. Daria 15 sobre 100, ó. Porque sobrou 10 aqui, ó. 10 vezes 10 dá 100. Mais. Aqui eu posso cortar um zero aqui, ó. Um zero aqui. E aqui eu posso simplificar, ó. Esse 10 com esses 25 aqui, ó. Posso simplificar tudo por 10. 10 por 10 dá 1. E 25 por 10 vai dar 5, ó. Então vai ficar 25,7. Ó, 25,7. 7 vezes 5, 35, foi 3. 2 vezes 7, 14. Com mais 3, 17. Então vai ficar 17,5, ó. 17,5 sobre 100, ó. E aqui eu faço a soma final, ó. Eu vou somar 15 mais 17,5. Isso vai me dar 32,5, ó. 32,5 sobre 100, ó. E agora o que é que eu faço? Eu vou fazer essa divisãozinha, ó. Por quê? O resultado agora é em decimal, ó, e não em porcentagem. Se eu divido por 100, eu tenho que andar 2 casas para a esquerda, ó. Então, ó, pula uma, pula duas, ó. A vírgula vem para cá e tem que colocar um zero aqui, ó. Então, esse valor final vai ser 0,325. Ou 32,5% seria em termos de porcentagem. Ou assim também dá no mesmo. Como aqui está em decimal, ó, marca a letra C de casa. Certo? Então, aí a gente finaliza a primeira parte da competência 7, que é só probabilidade. Entendeu o que é probabilidade e saber organizar esses eventos, ó. E depois de escrever o que eu quero. Depois que você escreve o que você quer, ó, aí você consegue montar a questão e resolver ela. Certo? E aqui a última parte é de estatística, ela é mais um pouco teórica. Por quê? É mais conceitual. Então, na estatística, a gente vai ter uma coisa chamada de média aritmética. Média aritmética nada mais é do que o seguinte. Você vai somar todos os números e dividir pela quantidade que são. Ó. Você vai somar 2, mais 4, mais 7, mais 7, mais 5, mais 3, mais 2, mais 4, mais 9, mais 7. E vou dividir por quanto? Pelo total que eu tenho. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Somo todo mundo e divido por 10. No caso de vocês, geralmente, vocês pegam as 3 notas de vocês e dividem por 3. Porque é a média aritmética das notas. Então, aqui, ó, posso fazer, nesse passo aqui, ó, somar todo mundo, no modo formiguinha. Ou então, posso agrupar, ó. Quantas vezes os 2 aparecem? 2, ó. Então, vai ficar 2 vezes 2. O 4 aparece quantas vezes, ó? 2 vezes. Então, vai ficar 4 vezes 2, ó. O 7 aparece quantas vezes, ó? 3 vezes. Então, vai ficar 7 vezes 3, ó. O 5 só aparece uma vez. 5 vezes 1. O 3 também só uma vez, ó. 3 vezes 1. E o 9 também, ó. 9 vezes 1. Então, somando isso aqui tudo, eu vou ter 50, dividido por 10 vai me dar 5. Isso a gente chama média aritmética. Soma todo mundo e divide pela quantidade do que são. Já a média ponderada é trabalhar com uma coisa chamada de pesos. Você tem uns pesos aí, ó. Vamos supor que o professor passe uma tarefa para vocês, valendo 40% da nota. E a prova valendo um complemento que é 60%. Então, aqui você tem mais ou menos essa ideia, porque você vai ter uma quantidade significativa em cima do valor atual. Então, aqui eu tenho uma média de uma turma. 4 alunos tiraram nota 6, 5 alunos tiraram nota 8 e apenas um aluno tirou nota 9. E eu pergunto, qual é a média ponderada das notas dessa turma? Eu tenho que saber quem são os pesos e quem são os valores. Eu não vou pegar somar 6 com 8 e com 9 e dividir por 3, não. Por quê? Porque não é isso que eu quero. Eu tenho 6 vezes o 4. Ó. Eu tenho 5 vezes o 8 e 1 vezes o 9. Ó. Então, consequentemente, quem vai ser os pesos vai ser o número de alunos. Ó. Porque vai ser a quantidade de repetições que eu tenho. Então vai ficar como? 6 vezes 4, ó, mais 8 vezes 5, mais 9 vezes 1. Então o que eu fiz? Ó, 4 vezes 6, 5 vezes 8 e 9 vezes 1. Não vou dividir por 3, porque não são 3 notas. No total são 10 notas. Ó, são 10 alunos. Ó. Então vou dividir pela soma dos pesos. Ó.
Se eu definir que os P são os alunos, eu tenho que somar os alunos, ó. 4 mais 5 dá 9, mais 1 dá 10, ó. Aí eu faço uma manipulaçãozinha aqui, ó, e vou encontrar que a média da turma é 7,3. Certo? Então, se vier a questão de média ponderada ou pesos, saiba que é média ponderada. Se vier apenas o nome média, vai ser a primeira média que a gente viu aqui, ó, que é a média aritmética. Já a moda é o termo que mais se repete. Então, quem mais se repete aqui é o número 7, ó. Então, a moda aqui é 7. Se todo mundo tivesse o mesmo peso, não tinha moda, porque nenhum número se repete, certo? Se eu tivesse dois números se repetindo, se eu tivesse mais um 4 aqui, ó, colocasse mais um 4 aqui, aí seria bimodal, em que você teria o 4 e o 7 repetindo 3 vezes. É bem simples essa aqui. E a mediana, a gente tem dois casos importantes. Primeiro, mediana é um número que divide um conjunto na metade, ó. Então vai ficar 50% à direita e 50% à esquerda. Ele funciona como uma espécie de balança, ó. Imagina que você tem uma balança aqui, ó. Você tem dois pratos, ó. Tem 50% à direita e 50% à esquerda. Ele é o termo central. Só que nas questões do Enem, o primeiro detalhe é o seguinte. Quando você for pedir para calcular a mediana, você tem que pegar os valores e ordenar eles. Seja ele crescendo ou decrescendo, tem que ser ordenado. Por quê? Porque sem ordem, os valores ficam bagunçados e não é a mediana do conjunto. Então, tem esse conjuntinho aqui, ó. Tem 9, 6, 7, 2 e 3. Quer que você me dê a mediana desse conjunto. Então, eu tenho que ordenar eles, ó. Ordenei eles. Se eu ordenei eles, eu tenho que dividir isso aqui 50% à direita e 50% à esquerda, ó. Então, posso colocar um à esquerda, um à direita, um à esquerda e um à direita, ó. Sobrou esse fulaninho aqui do meio, ó. Então, ele está equilibrando aqui o rol, ó. Rol é o conjunto de números ordenados, ó. Quando eu ordeno, esse conjunto aqui passa a ser o nome rol. Se eu faço isso, eu já sei que a mediana aqui vai ser o quê? 6, porque está equilibrando 50% à direita e 50% à esquerda. Se eu não achar isso, for um valor muito grande, eu tenho que pegar a quantidade de números, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Então vai ficar, ó, 5 mais 1 dá 6, por 2 dá 3, ó. Eu vou pegar o primeiro, o segundo, o terceiro. Por exemplo, aqui é 5, mas se fosse 100 elementos, teria que achar esse valor aí. Certo? E o caso em que o rol ele é par, ou seja, tem o número par. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Independente se é rol par ou ímpar, eu tenho que ordenar. Ordenei, ó. Só que agora você vai dividir, ó. Eu tenho uma à direita e uma à esquerda, ó. Uma à direita, uma à esquerda, ó. Só que agora eu não posso mais dividir, porque eu não tenho um número aqui no meio, ó. Porque se eu dividir esse aqui para a esquerda e esse aqui para a direita, não vou ter mais nenhum no meio. Então, vou ter que elaborar alguma coisa aqui. Então, vai ser a média desses dois aqui, ó. Vai ser 5 mais 6, ó. Dividido por 2. Então, o valor que vai estar aqui no meio vai ser quanto? 5,5. Então, um valor hipotético aqui que eu tenho 5,5 para equilibrar esse rol. Por quê? Não posso colocar nem o 5 nem o 6 como candidatos à mediana. Como não tem um equilíbrio aqui, eu vou ter que equilibrar eles. Caso for um valor muito grande, é só dividir o valor total de elementos por 2. Ó. Você tem o número 3. Aí a posição 3. Ó. Vou pegar a posição 3, 1, 2, 3. Ó, e a posição 4. Pega esses dois e calcula a média. Escolha aqui, x da posição 3 e x da posição 4. Então, mediana, ordena e vê se é par ou ímpar. Se for par, eu divido por 2, vou pegar os dois centrais. Se for ímpar, eu já pego o central direto, porque devido ser ímpar, eu já tenho sempre um valor sobrando. Variância não cai, é uma coisa desumana, cai, não é nem variância, mas desvio padrão cai. E toda vez que o questão vier o nome regularidade, eu tenho que olhar apenas para o desvio padrão. Certo? Então, essa aqui é bem simples, é só olhar para o nome regularidade. Então, aqui, ó, na questão 20, é uma questão que apresenta vários valores aqui, ó, da taxa de desemprego. Você tem um gráfico aqui que apresenta a taxa de desemprego, e ele quer justamente a mediana, ó. Qual é a mediana desse conjunto aí? Aí agora você vai ter que ordenar esses valores, ó. Tem valores bagunçados, ó, 8,6, 8,5, 7,9. Você vai colocar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem 14 valores, ó. Então o rol vai ser o quê? Par. Se ele é par, tem que pegar o quê? Os dois centrais, ó. Vai ser a média dos centrais. Certo? Aí você vai organizar. Quem é que vem primeiro? O menor valor que tem aqui é quanto? 6,8. Depois, aí eu vou pegar aqui o maiorzinho deles aqui, ó, 7,5. E vou ordenando. Quando eu achar os dois aqui centrais, ó,
Como é 14, ó. 14 dividido por 2 vai me dar o sétimo. Então, eu tenho que achar quem é o sétimo elemento e quem é o oitavo. Porque lembra, se o Rho é par, tem que somar os dois, ó. Da posição 7 e da posição 8 dividir por 2. Então, a gente só precisa achar até o oitavo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. E a gente vai precisar desses dois aqui, ó. Então, vamos lá. Vai ficar 6, 7,5. Vai ficar aqui, 7,6, ó, uma vez. Que é esse aqui, ó. Depois eu coloquei esse outro 7,6 aqui. 7,7, ó. Que tá aqui. 2, 7,9, ó. E aqui um 8,1. Pronto. Era o que eu queria. Somando esses dois aqui, ó. 7,9 com 8,1 vai dar 16. O 2 dá 8. Então, seria a letra B, ó. Bem rapidinho essa questão. Não tem muito o que fazer, não, essa questão. Então, você, primeiro caso, você tem que ordenar, ó. Vier falar sobre mediana, você tem que ordenar. Se você não ordenar, você está errando. Aí depois você olha se o Rho é par ou o Rho é ímpar. E mais você faz as continhas. Aqui eu tenho uma questão de média, certo? É uma questão bem simples também. Só que o detalhe dessa questão é o seguinte, ó. Tudo isso aqui em cima, se você for analisar direitinho, é só informação extra. Não vai importar nada para a gente. O que vai importar para a gente é a partir daqui para baixo. Porque diz o seguinte, ó. Uma marca A de um carro, ela vende uma certa quantidade nos anos, né? Ó, 2014, 2015 e 2016. Ó. E o número de carros que ela vende é justamente esses bonequinhos aqui, ó. Essas figurinhas, no caso, que representam os carrinhos. Ó. Mas só que a gente não tem o valor dos carrinhos em si. A gente só sabe que em 2014 foi um carrinho, 2015, 2 carrinhos. Mas o valor é hipotético. Aí como é que a gente acha o valor dos carrinhos? Aí o que, é que ele diz aqui, ó? A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016 e superou em 360 unidades, ó. Às vezes 2015. Então, de 2015 para 2016, aumentou isso aqui, ó. E, ora, 2015 eu tinha 2 carrinhos aqui, ó. Em 2016 eu tenho 5, então aumentou quantos? 3, ó. Então, estou dizendo que 3 carrinhos vale quanto? 360, ó. Na hora que eu dividir isso aqui, ó, os carrinhos, eu vou ter que é 120, ó. Que vai ser 360 dividido por 3, ó. Então, cada carrinho vai valer quanto? 120. Então, em 2014 foi vendido 120, ó. Em 2015, 240, ó. E em 2016, 120 vezes 5, ó, vai dar 600. Então, agora já entendi o que a questão estava dizendo, que era só relacionando o número de carros vendidos por ano. Identifiquei qual é o valor de cada carrinho desse, porque o carrinho era hipotético. E a pergunta é, ó, qual é a média anual do número de carros, ó, vendidos por a marca A? Então, se eu quero a média, e ele não falou qual era o tipo de média, então é a média aritmética. Eu somo todo mundo e divido a quantidade. Então, vai ficar 600 mais 240 mais 120, só vai me dar 960. Dividido por quanto? Por 3 anos, ó. Lembra que é a média anual? Se é a média anual, 3 anos. Ó. Então, no final das contas, vai ficar como? 9 por 3 dá 3, 6 por 3 dá 2, ó. Baixo zero. Então, o valor final aqui vai ser 320 carrinhos por ano. Certo? Por que esse texto aqui em cima não era importante? Porque eram só informações extras. Nenhuma informação era relevante para a gente. O que importava para a gente era nesse ponto aqui, entender o que era esse gráfico e saber o que era para calcular. Nesse caso aqui, como é a média aritmética. E a última, para a gente encerrar, é para batendo aí o tempo já. Essa questão Então, ainda dá um tempinho aí para finalizar 22. Dá um tempo? Tem tempo ainda para finalizar. Certo. Só tem a 22. Pronto, só tem a 22. A 22 não precisa de cálculo. É só você entender algum detalhezinho que eu falei lá no slide anterior. É o seguinte, ó. O procedimento de perda rápida de peso é com muitos atletas dos esportes de combate. Principalmente o UFC, né? Quem assiste o UFC sabe que toda luta tem que fazer a pesagem deles para saber se estão na categoria ou não. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria de até 66 kg, peso pena no caso, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Então a gente já tem os atletas aqui, ó, que eu chamei de 1, 2, 3 e 4. Eles fizeram 3 pesagens. Ó. Pesagem 1, pesagem 2, pesagem 3. E colocou os pesos deles aqui. Ó.
Então, essas 3 colunas aqui são os pesos deles. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular. Quanto aos pesos. Ó. E as informações das pesagens estão no quadro. Então, além das pesagens aqui, veio o valor da média, da mediana e do desvio padrão. E a pergunta é, ó, após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na luta principal, ó, ou na primeira luta. Então, detalhe importante. Ó. No slide aqui anterior, eu falei que se você estiver trabalhando com regularidade, vê o slide? O slide aqui, ó. E aqui. Se eu estiver trabalhando com regularidade, e uma coisa mais regular ou menos regular, eu vou trabalhar logo direto com o desvio padrão, vou ter que olhar ele. Então vamos lá. A gente já sabe essa informação, vamos para cá. A média não é por quê? Porque você observa o seguinte: diferentes números de valores que você tem pode dar a mesma média. Então, a média não é representativa para mim. Então, tanto faz. A mediana também, a gente não sabe qual é os extremos da mediana, porque eu sei o extremo central. Mas não sei quanto é que ela varia. Se ela varia de 0 a 1 milhão, por exemplo. Então, ela também não é representativa. O único representativo que a gente tem é o desvio padrão. Por quê? Se eu quero uma coisa mais regular, ou uma coisa menos regular, eu tenho que avaliar o desvio padrão. E o desvio padrão, quanto mais próximo de 0 for, melhor para mim. Então, quanto mais próximo de 0, mais regular. Quanto mais distante de 0, menos regular. Se aqui é que a gente está dizendo, respectivamente, a luta vai ser entre o atleta mais regular e o menos regular, eu tenho que olhar os valores deles aqui, ó, nessa tabelinha aqui, essa coluna. O mais regular é o que está mais próximo de 0. O que está mais próximo de 0? Vai ser o 4,08. Esse aqui é o mais regular. Ó. Eu já sei que vai ser entre o atleta 3 e quem? E o menos regular, ó, que está mais distante de 0, ou seja, o maior valor deles aqui, ó, que no caso seria o atleta 2, ó, que é o valor maior que eu tenho. Então, consequentemente, a luta vai ser entre o atleta 3 e o atleta 2. Ó. Então, seria a letra C. Ó. Certo? Então, de cara, não precisa fazer conta nenhuma. Toda vez que falar uma coisa mais regular ou menos regular, eu olho direto para o desvio padrão que foi me dado. O mais regular é quem está mais próximo de 0 e o menos regular é o que está mais distante de 0. E aí eu consigo fazer as contas. Certo? E aqui eu encerro minha participação com essa frasezinha que eu deixei para aqui para vocês. E assim, chegar dessa hora você fica preocupado, às vezes ansioso, requer que você tenha uma responsabilidade maior nas costas, e às vezes, nem sempre, na primeira vez, você passa no Enem. E lembre-se que, por muitas vezes, são apenas desafios que são colocados na frente da gente. E esses desafios têm que ser vencidos a cada batalha que você enfrenta. Se não passar na primeira, tem a segunda oportunidade, tem a terceira. Sempre vai existir o Enem. Porém, a prova ela vale menos que você. Você vale mais que a prova. Você vale mais que a prova. O método de avaliação é a prova porque não tem outro método. Mas lembre-se, vocês valem mais que uma prova. E aqui eu termino dizendo o seguinte, ó. Você é o que escolhe ser. Ou seja, não vá na onda de ninguém, faça o que você gosta. Porque diante de sua escolha, que saída você dá para acreditar em você? Se eu escolher fazer um direito, uma medicina, uma matemática, uma computação, quem vai acreditar em você se não for você mesmo, partindo de você? Tem amigos? Tem familiares? Tem, pode ter. Mas se não for você mesmo, ninguém vai lhe ajudar, não. Certo? Mostre para que você veio. Você veio para fazer o quê? A prova e conseguir a aprovação. Quem você é a luta que você passa. E o que você pode realizar é a conquista que você tem por cada merecimento, por esforço próprio. Então é hora de você pensar nisso e a escolha aí é sua. Ok? Então finalizo minha apresentação com essa frasezinha aí. E agradeço a presença de todos aí.